Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha da Unifesp que a gente vai resolver, mas eu vou colocar aqui um aviso antes de a gente começar. Essa questão está na lista porque ela envolve ângulos em circunferência, mas a questão não se limita a esse assunto, certo? Deixei ela reservada lá para o final, né, nos exercícios de nível 3, porque ela também depende de algum conhecimento de geometria analítica e de maneiras de você calcular a área do triângulo. Então, se você não se lembra desse assunto, se você não teve aulas desse assunto, vale a pena você deixar esse exercício para depois, né? Quando a gente chegar em geometria analítica e a gente passar por esses conteúdos, aí dá para resolver essa questão com mais calmaria. Não tem problema se você não se lembrar, né, não tiver tido aula disso, dá para a gente ignorar esse exercício sem muito peso na consciência e deixar ele para um momento futuro do curso, tá bom? Dito isso, vamos começar a nossa discussão. Ele fala que eu tenho uma circunferência, ele te dá a equação da circunferência, tem pontos marcados na circunferência, o centro da circunferência é o ponto A. Além disso, ele menciona que os segmentos CD e DE são paralelos, CD e BE, perdão. Então, vou indicar aqui, ó, que eles estão apontados na mesma direção, né? E que o ângulo CDA é um ângulo de 30 graus. E primeiro ele pergunta qual é a medida dos ângulos alfa, beta e epsilon que estão marcados na figura. Bom, vamos lá. Vou começar enxergando o segmento BD como sendo uma transversal dessas duas paralelas. Lembra que quando você tem paralela, transversal e paralela, né, você tem a formação daquele Z do zorro e dos ângulos alternos que são congruentes. Então, a primeira percepção que você tem que ter aqui no exercício é que esse ângulo de 30 graus ele é igual ao ângulo beta que aparece aqui embaixo. Né? Então, no item a gente tem que beta é 30, porque eles são alternos. O que mais você consegue perceber? Que se o BD é diâmetro, isso foi dado do exercício, o BD separa a circunferência em dois arcos de mesmo tamanho, dois arcos de 180 graus. Esse ângulo epsilon, ele está enxergando o arco de 180 graus que está se formando para lá do diâmetro. Metade de 180 é 90. Então, o epsilon é um ângulo reto. Né? Isso tem a ver com aquela conversa que a gente teve, que quando eu tenho um triângulo inscrito na circunferência, e esse triângulo está apoiado sobre o diâmetro, o triângulo tem que ser retângulo. Ah, legal. Então achei o epsilon, achei o beta e o alfa. Bom, tem dois jeitos de você chegar na medida do alfa. O primeiro deles é você perceber que 30 graus é um ângulo inscrito na circunferência. Né? Ângulo inscrito tem metade do tamanho do arco associado. Se o ângulo é de 30 graus, esse segmento BC é um segmento BC não, esse arco BC é um arco de 60 graus e o ângulo alfa é um ângulo central, que portanto tem a mesma medida do arco. Então o raciocínio que a gente teve é o seguinte, pelo ângulo inscrito, eu descobri que a medida do arco BC era de 60 graus. E pelo ângulo central, eu descobri que o alfa é 60. Beleza? Então isso mata o item A da questão. O beta é 30, o epsilon é 90 e o alfa é 60. Essa é a parte que a gente consegue resolver só com o conteúdo que a gente teve até agora no ano. Né? O item B é a parte que vai depender de conhecimentos prévios. Mas vamos resolver. Ele primeiro pede, né? Ele pede a área do pentágono ACDEB, que é o pentágono destacado em cinza na figura. Como é que eu vou calcular a área desse pentágono? O primeiro passo é você descobrir quem que é o raio da circunferência. E a gente vai descobrir quem que é o raio da circunferência analisando a equação geral que nos foi dada. A gente vai lembrar que em geometria analítica a equação da circunferência ela é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, e isso tem que ser raio ao quadrado. A equação
dessa circunferência em específico é x² mais y² menos 4x menos 6y menos 12 igual a 0. E à primeira vista, não é uma equação que está escrita no mesmo formato que a fórmula que a gente acabou de escrever. É semi-verdade, né? Não está no mesmo formato, mas é uma equação que vem dali. A ideia é que quando eu pego a equação da circunferência e eu desenvolvo esses termos, né, se eu abrir o produto notável do x menos x do centro ao quadrado, se eu abrir o produto notável do y menos y do centro ao quadrado, ao desenvolver e simplificar a expressão, eu chego nisso aqui. Mas eu quero olhar para a expressão fechada, não para a expressão aberta. Porque é na expressão fechada que eu consigo identificar quem é o x do centro, quem é o y do centro e quem é o raio. Então, a gente vai ter que fazer o processo inverso, né? A gente vai ter que, a partir da equação desenvolvida, recompor os termos do produto notável para conseguir recuperar a fórmula original. E isso envolve um exercício de fatoração. Então, eu vou colocar uma OBS aqui no cantinho para te lembrar que se eu tenho x menos alguma coisa ao quadrado, tipo x menos x do centro ao quadrado, isso vai ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou deixar o x na frente, certo? Mais o quadrado do segundo, que seria o x do centro ao quadrado. Bacana. Quando eu observo a equação da circunferência, você vai perceber que todo mundo que tem a ver com x está juntado no primeiro parêntese, todo mundo que tem a ver com y está junto no segundo, e quem não tem x nem y está do lado direito da equação. Então, o primeiro passo vai ser você reorganizar os termos dessa equação para deixar naquele formato. Vou juntar quem tem x, vou juntar quem tem y e vou jogar o 12 para o outro lado. De novo, todo mundo que tem x veio do desenvolvimento do produto notável do primeiro parêntese. Então, esse x² menos 4x, ele tem que ter sido o resultado de eu abrir o produto notável de x menos x do centro ao quadrado. Vamos olhar para a expressão, para a fórmula do produto notável e tentar fazer o caminho inverso? Se x menos x do centro ao quadrado fica x² menos o dobro do x do centro, vezes x, mais x do centro ao quadrado, a gente consegue perceber que esse número que está na frente do x tem que ser 2 vezes x do centro, né? X do centro é o número que aparece aqui no parêntese. Se o dobro desse cara é 4, então o número que está faltando aqui nesse parêntese, que estava lá na fórmula do início, né? Que ao ser desenvolvido gerou a equação geral que o enunciado deu pra gente, tem que ser menos 2. Concorda comigo? Porque se eu tenho x menos 2 ao quadrado e eu desenvolvo esse produto notável, vai dar certinho o termo que eu tenho ali. Quadrado do primeiro é x ao quadrado, 2 vezes do primeiro vezes do segundo vai ficar esse menos 4x, e eu recompus os termos que apareceram na equação geral que o enunciado nos deu. Só que eu não recompus exatamente, porque quando eu penso no produto notável, o resultado desse produto notável tem 3 termos. Tem o x², que é o quadrado do primeiro, tem menos 4x, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas também tem o quadrado do segundo, que é o mais 4. Tá faltando esse mais 4 para eu poder dizer de verdade que esses 3 termos e esse parêntese dizem a mesma coisa. São expressões que são iguais. Bom, mas eu posso simplesmente colocar esse mais 4 aí na equação, Victor? Só porque eu decidi que ele está faltando, eu posso simplesmente escrever esse termo mais 4? Meio que não, né? Mas tem uma regra da manipulação de equações que a gente vai poder referenciar agora. Quando a gente está lidando com equações, você sabe que qualquer alteração que você faça de um dos lados, ela pode ser feita desde que você faça uma alteração equivalente do outro lado. Então, se eu sentir a necessidade de escrever esse mais 4 para eu conseguir recompor o resultado desse parêntese, eu posso, desde que eu some mais 4 do outro lado também. Opa, agora eu tenho a expressão que eu quero, né? Vou fazer o mesmo raciocínio, ou pelo menos uma coisa similar, quando eu olho para esse y.
todo mundo que tem y, pensando na fórmula da circunferência, tem que ter vindo desse parêntese aqui. Então, eu vou escrever que esse cara foi resultado de eu abrir o y menos y do centro ao quadrado. Tá, então vamos analisar. Se eu pensar no produto notável, y menos y do centro ao quadrado vai ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Vou deixar o y ali depois, mais quadrado do segundo. De fato, o quadrado do primeiro está aqui, e se eu olho para esse termo central, eu vou perceber que 2 vezes o y do centro, 2 vezes esse termo que está faltando aqui no parêntese, é o cara que aparece na frente do y, né? É o coeficiente do y nessa expansão. Quem está aqui na frente do y é o 6. Pô, se o cara que está faltando é metade do cara que aparece na frente do y, ou alternativamente, né, esse cara é o dobro do cara do parêntese, então eu sei que está faltando eu colocar um menos 3 aqui. Beleza? Agora sim, o produto notável vai funcionar. Porque eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica esse menos 6y, só que de novo está faltando o terceiro termo para que de fato o resultado do parêntese seja o que está na linha de cima. Então, o quadrado de menos 3, o quadrado do segundo termo é 9. E como ele não fazia parte da equação, eu estou inserindo esse termo na equação, eu tenho que colocar dos dois lados. Opa, consegui recompor a expressão, né? Eu peguei a equação geral que o exercício dava, reorganizei os termos, mudei um pouquinho a expressão e reescrevi ele exatamente no formato da equação da circunferência que a gente escreveu no começo. Ela vai ser x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 12 mais 4 mais 9, que é 25. E se essa equação foi escrita no mesmo formato da fórmula, comparando os termos, você descobre quem é quem, né? A fórmula original falava que o primeiro parêntese é x menos x do centro ao quadrado. Na nossa equação, eu tenho x menos 2 ao quadrado. Então, acho que faz sentido você falar que o x do centro é 2. Na fórmula original, o segundo parêntese era y menos y do centro ao quadrado. Nessa nossa equação, eu tenho y menos 3 ao quadrado. Então, y do centro é 3. E do lado direito, eu tinha raio ao quadrado. Nessa equação, eu tenho 25. Se raio ao quadrado é 25, é porque o raio é 5. Beleza, consegui finalmente descobrir quem é o raio da circunferência. Com isso, eu consigo partir para o cálculo da área do pentágono. Como é que eu vou calcular essa área do pentágono? Eu vou, primeiro, eu vou escrever que o raio é 5. E eu vou enxergar que esse pentágono está dividido em 2 triângulos, né? Como a gente pode ver aqui pela figura. Ele está dividido no triângulo ACD, que é o triângulo de cima, e no triângulo BDE, que é o triângulo de baixo. Como é que a gente calcula a área de triângulo? Tem 2 jeitos e os 2 vão ser importantes aqui para a gente. O primeiro jeito é você fazer base vezes altura dividido por 2. Que é o jeito clássico, né, de você calcular a área do triângulo. É o jeito que provavelmente você sabe desde que você era um pitoco lá do fundamental. Mas a gente também tem um jeito trigonométrico de você chegar nessa área. Quando você conhece 2 dos lados de um triângulo e você conhece essa medida de ângulo, você também pode falar que a área do triângulo é metade de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo que é formado entre eles. É uma outra maneira de você calcular essa área. Por que essa maneira vai ser interessante? Porque a gente consegue aplicar isso nesse exercício. Quando eu olho para o triângulo ACD, eu vou buscar a área desse triângulo pela maneira trigonométrica. Né? Eu sei que o alfa é 60, esse ângulo aqui de cima é o suplemento do ângulo alfa. Você vai concordar comigo que ele mede 120. Eu também podia chegar nessa medida percebendo que o triângulo ACD é um triângulo isósceles, né? O AD é raio, que mede 5. O AC também é raio, que também mede 5.
Se tem dois lados iguais, tem dois ângulos iguais, ou seja, esse ângulo daqui é um ângulo de 30 graus, e completando a soma dos ângulos do triângulo, a gente tem o 120. Então, vamos para as áreas. Primeiro, eu vou calcular a área do triângulo ACD. Eu vou representar a área da figura como o nome da figura entre colchetes. Então, quando eu escrevo assim, ACD entre colchetes, eu estou me referindo à área do triângulo ACD. E eu vou calcular a área do triângulo ACD usando esta relação. Então, ela vai ser metade de um lado, que é 5, vezes outro lado, que é 5, vezes seno do ângulo entre eles, que é o seno de 120 graus. Mas, Vitor, seno de 120 é quanto? Sempre que você quiser o seno de um ângulo obtuso, lembre-se que ele é igual ao seno do seu suplemento. O suplemento de 120 graus é o 60 graus e, portanto, os dois têm o mesmo seno. Né? Falar de seno de 120, falar de seno de 60 é a mesma coisa. Então, isso daqui vai ficar meio vezes 5 vezes 5 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Esse triângulo ACD, portanto, tem área igual a 25 raiz de 3 sobre 4. Opa, a primeira parte, né, da minha área eu consegui calcular. Qual seria a segunda parte? Seria a área do triângulo BDE, que é esse triângulo aqui de baixo. Para eu calcular essa área, ou você descobre o comprimento do segmento BE e usa o meio ABC para chegar na área, ou você pode fazer, né, base vezes altura sobre 2. Só que aí você tem dois segmentos para você calcular. Eu acho que eu vou usar esse segundo caminho, pode ser? Então, eu vou olhar para o triângulo BDE e vou primeiro tentar descobrir as medidas dos catetos. O que é possível, porque o triângulo é retângulo e eu sei que esse ângulo é notável, né? Eu vou dizer, por exemplo, que o seno de 30 é o cateto oposto DE sobre a hipotenusa, que é o diâmetro, 10, e a gente sabe que o seno de 30 é meio. Então, esse DE mede 5. Muito bom. Se eu fizer cosseno de 30 graus, aí eu tenho que o cosseno é o cateto adjacente, que é BE, sobre a hipotenusa, que é o 10, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, esse BE, se eu passo 10 multiplicando, fica 5 raiz de 3. Interessante. Então, a área do triângulo BDE pode ser calculada como base, a base é o BE, 5 raiz de 3, vezes a altura é o DE, que é 5 sobre 2. Isso dá 25 raiz de 3 sobre 2. E veja só, a área do pentágono que eu estou procurando não é a soma das áreas desses dois triângulos. Então, eu posso dizer que a área do pentágono A, C, D e B vai ser 25 raiz de 3 sobre 4, que é a parte do triângulo de cima, mais 25 raiz de 3 sobre 2. Essa parte veio do triângulo ACD e essa parte veio do triângulo BDE. Vou puxar isso para cá para não ficar na frente das nossas anotações. Então, vou somar essas frações, né? Sendo uma fração, sendo duas frações, eu vou conseguir somar essas frações se elas tiverem o mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por 2, para que fique do jeito que a gente quer. Então, eu vou ter 25 raiz de 3 sobre 4, mais 50 raiz de 3 sobre 4, o que significa que a resposta do meu exercício é 75 raiz de 3 sobre 4. Beleza? Essa é a área final, né, do pentágono todo, que é a resposta do item B, e a resposta do item A está marcada ali
né? Tá grifada de amarelo ali da parte esquerda do exercício. Beleza? De novo, certo? Se essa parte B ainda está muito avançada para você, porque ela envolve conhecimentos de outra parte do curso, não se desespere, não tem problema nenhum a gente deixar essa questão para depois, certo? A parte que de fato depende das aulas que a gente já teve é só o item A. Mas mesmo assim, se você lembra um pouquinho desses assuntos de analítica e de áreas, certo? Eu espero que você tenha entendido e até mais. Tchau.